Mas voltando à Vai lá, etiopatogenia. vai lá, vai lá. Eu tenho, então, acne não tem quem quer, tem quem pode. Eu tenho que ter uma localização correta e eu tenho genética. Ou seja, pais com acne, mais chance daquele adolescente desenvolver acne. Gente, eu estou falando de acne vulgar. Lembra do nosso combinado. E etiopatogenicamente, o que acontece? Eu tenho um tripé. Ali no folículo, eu tenho a unidade pilosebácea, que é o folículo, e a glândula sebácea. Esse folículo, com essa tendência genética à acne, ele, no início da adolescência, ele aumenta o turnover celular. Por que no início da adolescência? Por causa da ação dos andrógenos. Tudo que circula a etiopatogenia. Então, vamos entender os passos etiopatogênicos. Então, eu tenho o folículo, a glândula sebácea. Nesse folículo, eu tenho uma parede ali. Eu tenho queratinócitos descamando. No início da adolescência, eu tenho turnover celular aumentado. Estão entendendo? Aquela parede folicular começa a descamar muito mais. Ao descamar muito mais, aqueles queratinócitos, ceratinócitos que estão descamando ali para o lúmen folicular, começam a se compactar. Aonde? No infundíbulo folicular, na abertura folicular. E esse compactar aqui no infundíbulo folicular é o pilar número 1 etiopatogênico, que é a hiperqueratinização folicular. Entendam como isso é importante. Então, a primeira coisa que está acontecendo é a hiperqueratinização folicular. Essa hiperqueratinização leva à obstrução do infundíbulo folicular, porque aquele queratinócito que começou a descamar muito mais acelerado vai se compactando ali no infundíbulo folicular e isso gera o microcomedo. Está instituído o grau 1 da acne. Primeiro o microcomedo, essa hiperqueratinização se mantém, esse microcomedo forma o comedo fechado, sofre um processo de oxidação e forma quem? O famoso comedo aberto, que é o cravo, é popularmente chamado de cravo. O grau 1 da acne já está instituído, que é a acne comedoniana. Aqui, nesse momento, eu estou falando de bactéria? Eu estou falando de mais alguma coisa? Não, eu estou falando de um processo de hiperqueratinização folicular. Ou seja, descamou muito, obstruiu o poro. Só que concomitante a isso, aquela glândula sebácea que produz sebo, manda para o lúmen folicular e depois sai e hidrata a sua pele. Essa glândula sebácea, no paciente geneticamente sensível, também é estimulada por ação dos andrógenos a produzir mais sebo. E esse sebo, vai aí pensando comigo, esse sebo que está sendo produzido, ele cai no lúmen folicular e ele sai para onde? Ele não sai, ele está compactado. E esse sebo preso ali naquele folículo vai fazer o quê? Irritar a parede folicular. Ao irritar a parede folicular, porque sebo é extremamente irritante, então ele começa a irritar aquela parede. Ao começar a irritar aquela parede, o que acontece? Chama cascata inflamatória. Ao chamar cascata inflamatória, fatores inflamatórios entram e eu tenho a formação da pápula. Está instituído o grau 2 da acne. Formei uma pápula. O que é a pápula? É aquela unidade folicular, muita produção de sebo, orifício infundibular obstruído, sebo parado, irrita a parede. Na hora que irrita a parede, chama cascata inflamatória, formei a pápula eritematosa. Bela, olha que interessante. Quando eu estou chamando cascata inflamatória, quem vem? Quais são as células que vêm? São vários polimorfonucleares, mas vem uma específica, neutrófilo. E neutrófilo faz o quê, Bela? Neutrófilo faz pus. Neutrófilo entra ali naquele infundíbulo folicular e produz pus. Bela, eu tô falando de bactéria ainda? Gente, olha que interessante. Eu nem falei de bactéria ainda e já estou te falando que está formando pus. Já tem um processo inflamatório. Então, já pulei da pápula
para pústula. Gente, entendam. Na nossa pele, e a acne é polimórfica, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo. Da pápula, passei para pústula. Instituí o grau 2 da acne, pápulo-pustulosa. Olha que interessante. A importância disso é que eu sei quando tratar quando for grau 1 e eu sei como tratar quando for grau 2. Só que imaginem aquele infundíbulo, imaginem aquele folículo cheio de pus e queratinócitos. Quem vem? Quem vem aproveitar daquele território? Cutis bacterium acne. Não só Cutis bacterium acne, que é a nossa estrela. Além do Cutis bacterium acne, Staphylo epidermidis, Demodex folliculorum, e ali eu aumento a população dessas bactérias. Agora eu falei de acne. E sabe o que a acne faz aqui? Sabe o que a bactéria faz aqui? A bactéria pega o Cutis bacterium acne, pega aquele sebo e hidrolisa aquele sebo. Ao hidrolisar o sebo, ela transforma, quebra em pedaços menores, em ácidos graxos extremamente irritantes. Muito mais irritantes do que antes. E eles, então, irritam ainda mais aquela parede. E essa irritação da parede é tão grande que chama muito mais cascata inflamatória. E a parede, ela passa a ficar, então, túrgida e fininha. Pronta para quê? Para se romper. E ao se romper, que acontece. E sabe quando que acontece? Eu brinco com os alunos. Gente, essa parede se rompe. Primeiro, essa acne vai aparecer no dia daquele churrasco especial. Não é? Tem os fatores emocionais. Que tem tudo isso. Aí você tá com aquele queixo, cresceu um queixo na acne, na espinha. E aí tá aquele negócio grande, vermelho, não é isso? E você olha para aquilo e fala, não. Eu vou dar um jeito nisso. Eu vou fazer alguma coisa para resolver. É a hora que você tenta exprimir. Na hora que você tenta exprimir, não sai nada. Fala a verdade, quem tá escutando a gente. Não sai nada. Mas você já tá de TPM também, você fala, eu vou vencer esse negócio. Não é assim? Na hora que você tenta exprimir, não sai, só sai um líquido extracelular. Sai aquele líquidozinho, aquele exudado. E você escuta um barulhinho. Aquela cápsula que você queria que se rompesse para o meio externo, ela se rompe para dentro. Gente, não precisa espremer. Ela vai se romper se ela estiver muito fina. Independente. Eu gosto de fazer essa brincadeira para vocês entenderem que a hora que se rompe, o que acontece? Toda aquela meleca que está ali dentro do folículo se rompe para o meio externo. E aí meu sistema imune fala o quê? Caraca! O que estava guardadinho agora está livre ali. Chamo ainda mais cascata inflamatória. Ou seja, eu recruto muito mais células inflamatórias para tentar cercear aquele processo. Saí do grau 2. Eu formei o nódulo. Agora eu já estou no grau 3 da acne. E tudo isso tenta se reorganizar, tentando fechar, segurar aquela meleca toda de queratinócitos, de ácidos graxos, extremamente irritantes. Vocês vão entender, quando vocês começarem a ler sobre, que até aqueles ácidos graxos, até a composição do sebo de quem tem acne é diferente. É mais irritante, mais rico em escaleno e outros produtos. E aquilo ali está no meio externo. Formei o nódulo. E o nódulo, aquelas células inflamatórias tentam cercear esse nódulo, formando cisto. Bela, estou no grau 3 da acne já, nódulo cística. Vocês entendem como é importante a etiopatogenia? E eu estou com um cisto aqui. Esse cisto tem uma densidade muito inferior e esse cisto com uma densidade menor vai procurar um caminho. E ao procurar um caminho para o meio externo, ele forma a fístula. E normalmente ele encontra outro cisto. Está instituído o grau 4 da acne conglobata. Eu tenho os 4 graus da acne que o Sampaio e o Rivit tanto defendem. E ainda existe até o grau 5, que hoje na literatura se fala muito pouco, mas eu gosto de deixar atenção para vocês. Gente, imagina o seu sistema imune vendo toda a sua cascata inflamatória, vendo aquilo tudo caminhar. Eu recruto ainda mais células de defesas. E pode ser que eu chame tanta célula de defesa que eu entenda que o processo é sistêmico. E aí eu posso instituir uma acne fulminans, que aqui eu tenho um adendo.
Muito importante. Acne fulminans, hoje, ela é muito mais iatrogênica do que uma evolução natural da doença. Porque a gente consegue, e a nossa função como médicos dermatologistas é parar esse ciclo etiopatogênico quanto antes. E aonde vem a acne fulminans? Por que ela acontece? É no tratamento intempestivo com isotretinoína. Então, olha a importância. Entendendo os pilares etiopatogênicos, e agora voltando, resumindo, quais são esses pilares etiopatogênicos? Primeiro, hiperqueratinização folicular, que leva à obstrução do infundíbulo folicular, do poro, gente. Então, esse é o pilar número 1. É aqui que eu tenho que intervir o quanto antes. Número 2, hipersecreção sebácea. É o número 2. Então, eu tenho muita produção de sebo. E número 3, colonização, hiperproliferação bacteriana do Cutibacterium acne. Aonde eu tenho que intervir? Aqui, principalmente. Mas lembrem que ao redor disso aqui eu tenho hormônio agindo, né? E aí é hormônio a nível periférico na maior parte das vezes. Não tenho hiperandrogenemia. Então, é uma bobagem vocês ficarem assim, mas... exames, tem que pedir 1 milhão de exames. Tem que investigar aquilo que você falou, para excluir outras doenças. Mas isso aqui é o principal, e a principal é a ação periférica. Então, aqui eu tenho a ação periférica hormonal, e eu tenho a questão emocional rodeando isso aqui, e todo o resto é etiopatogênico. Mas esse é o pilar. Isso. Deu para entender? Claramente, e é muito importante isso, muito importante. A gente, na prática do nosso dia a dia, quando a gente esquece dessa fisiopatologia, a gente erra. Então, isso tem que ficar para o médico dermatologista como aquilo que a gente fala que é medular. Alguns pontos importantes aqui para trazer você, para dar uma respirada nisso tudo. Entenda que em nenhum momento aqui foi falado que a acne é uma doença transmissível infecciosa. Isso é tão importante, porque a gente vê muitas vezes difundido em redes sociais ou na internet essa questão. E a gente tem que, como dermatologista, tirar, porque até tem uma questão estigmatizante por trás disso. Em nenhum momento se falou que é uma má higienização da pele, porque também isso é muito importante.